comecei por fazer apostas simples, ou seja, dizer, olha, eu acho que o Benfica vai ganhar, e apostava que o Benfica ia ganhar nesse jogo, e enfim, os resultados começaram a aparecer aí. Depois, quando encontrei a Betfair, percebi que realmente era possível fazer trading. E, aliás, há uma história engraçada, que a primeira vez que eu fiz um green book, ou seja, a primeira vez que eu percebi que podia ganhar dinheiro qualquer que fosse o resultado, pensei que estava a fazer alguma coisa de mal e rezei para que a Betfair não descobrisse aquilo que eu tinha acabado de fazer, porque parecia-me claramente injusto. Então, aconteça o que acontecer, eu vou conseguir ganhar dinheiro neste jogo. Mas, enfim, depois percebi que esse era mesmo um dos objetivos da Bolsa de Apostas e especializei-me nessa área. Eu comecei com 50 euros mesmo e na altura foram 50 euros que não eram meus sequer, foi um bónus de uma casa de apostas e portanto não arrisquei sequer o meu dinheiro nas apostas, e a verdade é que foram esses 50 euros que eu fui multiplicando e que entretanto depois, quando descobri a Betfair, transferi-os para a Betfair e foi a partir daí que continuei a fazer crescer a minha banca. No início, eu diria que a minha principal dificuldade foi a incerteza, foi não saber se era possível ganhar dinheiro de forma consistente com as apostas. E eu, quando comecei com as apostas, não conhecia nenhum apostador profissional, não havia nessa altura. A Betfair tinha muito poucos anos, não havia histórias de sucesso conhecidas. E então essa foi o meu maior desafio, foi a minha maior dúvida. Será que o tempo todo que eu estou a investir nisto alguma vez me vai ser lucrativo e vou poder viver só disto? Enfim, é algo que quem está a começar agora não passa por isso, não é? Já sabem que se forem bons, se empenharem, se aplicarem a técnica correta, podem vir a ganhar dinheiro de forma consistente com as apostas. Olha, eu acho que isso depende de pessoa para pessoa. No meu caso, aquilo que mais gosto me dá é o facto de ser eu o meu próprio patrão. É o facto de não ter que receber ordens de ninguém, é o facto de ser eu quem escolho o que é que eu vou estudar a seguir, quando é que eu vou ter férias, se agora quero trabalhar ou se quero descansar. Essa autonomia que eu tenho do meu trabalho, isso a mim dá muito prazer. Além disso, junta as duas grandes paixões da minha vida, que sempre foram o futebol, e depois, desde uma fase muito cedo da minha carreira, os mercados financeiros. Eu, antes de trabalhar com as apostas, trabalhava com as ações e numa bolsa de apostas os mecanismos são bastante semelhantes. Eu também faço apostas simples porque sou apostador por natureza, mas as apostas simples não são as apostas simples que justificam os meus ganhos nas apostas. Faço de forma lúdica, podemos dizer assim. Numa fase inicial da minha carreira eu trabalhei com muitos jogos por dia e com todas as ligas que eu tinha acesso e não estou a exagerar, rigorosamente todas. Eu trabalhei desde as principais, desde o Campeonato Italiano, Português, Inglês, Alemão, Espanhol, às ligas mais secundárias, como segundas divisões da Alemanha, de Inglaterra, de Espanha, até campeonatos completamente desconhecidos, como o campeonato finlandês ou o sul-coreano, e países distantes como a Argentina ou o Brasil, seja o que for. Foi muito importante para mim, nessa altura, fazer muitos jogos, porque isso permitiu-me ganhar conhecimento do mercado. Ou seja, permitiu-me perceber que, se uma equipa está a ganhar 2-0, qual é a probabilidade de uma equipa que está a ganhar 2-0 ganhar efetivamente o jogo, não é? Qual é a probabilidade da outra equipa conseguir recuperar, empatar ou ganhar o jogo? Pelo facto de ter feito muitos jogos, deu-me para ter essa percepção daquilo que eu chamo a odd justa, ou seja, perceber qual é a real probabilidade de determinado acontecimento acontecer a cada altura.
A minha banca era muito pequena nessa altura. Agora, para aquilo que eu estou habituado a trabalhar, são jogos que não me compensam a trabalhar porque, tal como dizes, têm menos liquidez. Mas para bancas mais pequenas, já nessa altura, havia liquidez suficiente para fazer as minhas apostas. Eu faço sempre duas análises, uma análise estatística, a outra análise qualitativa. E depois, tão importante como a análise qualitativa e a análise estatística é saber ponderar na exata medida cada um dos indicadores que eu vou obtendo. Dou-te um exemplo. Uma análise estatística pode-me dizer que determinada equipa marca muitos golos, que o seu melhor jogador é o melhor, ou o seu melhor marcador é também o melhor marcador do campeonato, e isto são todos os dados que a análise estatística nos diz que é um jogo que é provável que tenha muitos golos. Mas depois é preciso juntar também a análise qualitativa, e se a análise qualitativa nos diz, por exemplo, que essa equipa vai ter um jogo importante já na terça-feira para a Liga dos Campeões e que é provável que o treinador faça descansar o seu melhor jogador, isso pode significar que afinal o jogo já não vai ter muitos golos porque falta-lhe o melhor marcador. Ou seja, esta ponderação que eu sou obrigado a fazer uma ponderação mais elevada ao saber que não vai o melhor jogador jogar do que a estatística que me diz que no passado houve muitos golos. A análise fundamental, que eu chamo qualitativa, é claramente mais importante, claramente, de longe. Quando as duas estão em conflito, escolho sempre a análise qualitativa. Nunca vou contra a minha análise qualitativa, nunca. Posso ir contra a análise estatística em alguns casos. Os mercados que eu percebi que tinha mais jeito desde o princípio, e só o soube porque testei-os a todos, e percebi que, olha, por exemplo, não consigo tão bem prever se um jogo vai ficar exatamente 2-0, ou seja, não consigo prever o resultado exato. Não tenho jeito para prever os cartões, por exemplo, não tenho jeito para prever os cantos. Tenho mais jeito para estar a fazer trading no mercado 1x2, no mercado das probabilidades, não é? E nos mercados dos golos, dos overs e dos unders, são os mercados que eu mais gosto de trabalhar. Faço sempre questão de estar a ver o jogo que eu estou a trabalhar. Depois, para além disso, colocar as apostas em si, isso preciso de um software, porque o software permite-me não só ter mais informação do que aquela que eu consigo obter diretamente através do site da Betfair, como me permite colocar, cancelar e modificar as minhas apostas de uma forma muito mais rápida do que se o fizer através do site da Betfair. Diria que, antes de mais, que perceba que as apostas devem ser algo divertido. Okay? Então, se não nos estamos a divertir com as apostas, se calhar o melhor é não continuar com as apostas. É entender que, tal como no futebol, todos querem, ou a grande parte dos meninos quer ser jogador de futebol, mas sabemos que só apenas alguns o vão conseguir, e só alguns vão conseguir ser jogadores profissionais, e isso, mesmo dentro desses profissionais, só uma pequena minoria vai ser um Cristiano Ronaldo, ou um Messi, ou um Ribéry, não é? Terão que entender, pois, que este será o ponto de partida, mas sabem que se tiverem jeito natural para as apostas, se aplicarem as técnicas corretas e depois se juntarem a isso tudo a experiência que se vai acumulando ao longo do tempo, é possível eventualmente virem a ganhar dinheiro de forma consistente com as apostas. Mas estou aqui a dizer uma série de passos que demoram tempo a ser concretizados, pelo que é mesmo muito importante, sobretudo no princípio, começar com pouco dinheiro. Se calhar esse é o conselho principal que eu posso dar. Se for uma legislação bem feita, pode ser uma oportunidade, pode pela primeira vez dar proteção ao jogador que não tínhamos até aqui. Nesta altura, até aqui, qualquer diferendo que existia era a casa de apostas que era juíza em causa própria.
Desse ponto de vista pode ser uma oportunidade, termos finalmente uma atividade legalizada em Portugal, como eu tenho, por exemplo, em Londres. Em Londres, se eu quiser comprar uma casa, tenho acesso a crédito porque estou registado no meu banco como prestador profissional. Está previsto na lei em Inglaterra. Em princípio será algo positivo que isso possa acontecer aqui em Portugal também. Pode ser uma ameaça se a lei não for bem feita. E se não for bem feita, pode colocar em risco a rentabilidade dos apostadores, pode colocar em risco a rentabilidade das casas de apostas, e estas podem perder o interesse em ficar em Portugal, ou para que compense ficar em Portugal podem cobrar taxas muito elevadas para operarem a partir daqui, ou seja, os apostadores deixam de ter os prémios que têm nesta altura. E, enfim, essas são as duas maiores ameaças que eu nesta altura estou a ver que podem acontecer. Nós fizemos o nosso trabalho na ANON ao explicar o ponto de vista dos apostadores portugueses. Nesta altura temos mesmo que aguardar que saia a lei, não podemos fazer mais nada a não ser rezar para que saia uma lei justa, sobretudo. Eu desde sempre que utilizo a ladder, ou seja, a escada, que é a vista que também usamos no mercado das ações. É uma vista que nos permite ter a informação de quanto dinheiro está disponível nas várias odds que compõem uma seleção de cada mercado. Isso permite-me, visualmente é muito mais fácil de nós conseguirmos perceber se a odd vai subir ou vai descer, a vista em escada, por comparação à tradicional vista em grelha, que é a vista que nós temos, por exemplo, no site da Betfair. Os carros são algo que francamente me dá prazer. Não os faço, não os tenho para me exibir, tenho porque me dão mesmo, francamente, prazer. E, enfim, quando encontro alguma oportunidade e algum carro que eu me apaixone mesmo, o meu maior problema é encontrar espaço para o ter junto a mim, mas a partir do momento que esse problema está resolvido, enfim, faço os possíveis por ter esse modelo. Eu gosto mais dos carros mais antigos, da década de 80, 90, não tanto dos mais recentes. Isso até por isso me ajuda a ser mais fácil de os conseguir, não é? Eu diria que a única coisa que eu teria mudado na minha vida, que se calhar, não tenho a certeza, mas acho que me faria igualmente feliz, se não até mais feliz, mais realizado do que aquilo que sou agora, era se tivesse mesmo conseguido ser um jogador de futebol profissional. Esse era o meu sonho desde criança, e se o tivesse conseguido alcançar, tenho dúvidas que seria ou não mais feliz do que agora. Provavelmente sim. Agora, tirando ser jogador de futebol, realmente não trocava a minha profissão por nenhuma outra que eu conheço. Tenho noção disso e tenho noção todos os dias do privilégio que eu tenho em fazer algo que eu gosto e que me realiza completamente, sem dúvida.